é uma imagem em movimento. Ou seja, há uma porta estreita com um caminho estreito logo depois dela, que anda do seu lado todo o tempo em que você está andando no caminho largo. Deu para entender isso que eu falei agora? É uma imagem estranha. Porque com quantos anos Cristo resgatou você? Quantos anos você tinha? Cristo te resgatou no mesmo dia dele? Vocês estavam andando no caminho largo. Mas havia uma porta estreita e um caminho estreito, que você viu porque o Senhor chamou você. Ele abriu e você entrou. Esse caminho acompanhava você. Como acompanha os impenitentes. A diferença é que o impenitente não entra. Mas o impenitente sabe dele. Porque a pregação da palavra chega. Mas ele não é comovido. E ele não quer se aproximar. Ele não quer abrir, não quer entrar. Essa é a diferença. O caminho acompanhou, o portão acompanhou. E é como se ao chegar lá em cima, diante do Senhor, versículo 23, eu não conheço vocês. Por que eu não conheço vocês? Vocês não abriram a porta, não entraram. A porta acompanhou vocês o tempo todo. E o caminho estava do outro lado. E era um caminho tão especial que andou o tempo todo do lado de vocês. É uma imagem estranha, mas ela serve para exemplificar aquilo que está diante de nós. Tudo que conduz à perdição, tudo que está no caminho largo, é mais fácil. Pode parecer mais bonito. É mais ágil. Sugere prazeres. Chama atenção. É colorido. O som é da melhor qualidade. Ele nem para no meio do culto. Tudo lá parece ser atrativo. E as pessoas se encantam com isso. E afora a questão do chamado eficaz do Senhor, que não está sobre essas pessoas, elas vão se motivando cada vez mais a andar no ambiente dessa ordem. E como eu falei para vocês, não é preciso convite para andar no caminho largo. Porque todo mundo já está lá, todo mundo é familiarizado com o caminho largo. Sabe aquela história de Jesus falando, não adianta lavar a porca, se você soltar vai voltar lá para a lama, vai se embolar na lama, vai voltar para o chiqueiro. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nenhum de nós ficaria no caminho estreito. Todos nós quereríamos voltar para o caminho largo. Porque ele é atraente. Ele atrai a parte da nossa carne que quer exatamente aquelas coisas. É por isso que o caminho estreito é que precisa de convite. É o caminho estreito que precisa de perseverança. É o caminho estreito que precisa da sustentação da graça do Senhor. Somente os que são chamados, convencidos pelo Espírito Santo, conseguem ver a porta estreita e se aventuram a entrar por ela. E aí começam a jornada pelo caminho estreito. Tudo bem, gente? Esses dois portões sugerem, portanto, os caminhos. O detalhe é que Jesus fala que muitos estão lá, no caminho largo, mas poucos andam pelo caminho estreito. E isso se repete também no Evangelho de Lucas. O que nós não sabemos aqui é o numerário. Jesus não quis dizer o que representa esses poucos. São poucos diante do número dos seres humanos de todas as eras, ou seja, de toda a criação humana, de toda a história da redenção, ou se são poucos diante da desgraça que é para aqueles que rejeitaram o caminho estreito chegarem até a eternidade ouvindo a rejeição do convite do Senhor. Nós não sabemos exatamente o que é isso. Mas quando a gente olha para as nossas sociedades, a gente tem a impressão que o pouco é pouco de número também. As duas alternativas de Jesus são, ao final, e é isso que ele quer que as pessoas lá saibam e quer que nós saibamos. Na verdade, falar de caminho ou de portão
é apenas a forma que ele encontrou para falar de vida ou de morte, de salvação ou de perdição. Quando Jesus termina esse discurso, ninguém que ouviu o discurso estava mais sem saber que ao final de tudo, ao final da vida humana, as pessoas ou terão vida eterna ou terão morte eterna, ou terão salvação ou terão perdição. Esse é o papel da igreja hoje. O papel da igreja não é comover as pessoas, não é, entenda o que eu vou falar, não é nem mesmo operar socialmente falando. Todas essas coisas vêm como atividades da igreja por causa da pregação do Evangelho. E aí nós conseguimos fazer as obras sociais, o bem ao próximo, o cuidado às pessoas, a comoção muitas vezes das pessoas, o trato emocional das pessoas, por causa do Evangelho que nós levamos. O dia que nós invertermos isso, aí deixamos de ser igreja. Tá bom? Somos outra coisa. Fazendo o bem, mas não por causa do Evangelho. O que a gente precisa entender um pouquinho dessa questão? Ryle disse uma certa vez que não podemos ficar satisfeitos em seguir a moda e nadar na corrente daqueles entre os quais vivemos. Essas verdades deveriam suscitar em todos os que a ouvem um profundo autoexame no coração. E ele sugere algumas perguntas que eu sugiro para nós. Em que caminho estou seguindo? Qual é o caminho que o Joel está? Qual é o caminho em que você está? Em qual estrada estou viajando? Nós somos peregrinos. Você está peregrinando por onde? Pelo caminho largo ou pelo caminho estreito? E não se iludam, porque no meio de todo o ajuntamento de crentes, você pode ter um coraçãozinho lá que ainda não sabe em que caminho está. Todos nós seguimos por um ou outro desses dois caminhos. Ele fala isso há mais de 100 anos. E nós continuamos assim, e enquanto estivermos na reta da história da redenção, essa será a realidade da espécie humana. Todo ser humano ou está em um ou está em outro caminho. Não há possibilidade de um terceiro caminho, não há terceira via no caso da salvação. Nós temos a necessidade do caminho estreito por algumas questões que a Bíblia coloca para nós. Algumas lembranças aqui. O coração de uma pessoa é mau desde a sua mais tenra idade e uma fonte inesgotável de todos os tipos de males. Eu rebusquei aqui para dizer que a gente é ruinzinho desde criança. Você pega 2 bebezinhos que aprenderam a sentar, dá um brinquedo na mão de cada um, sai de perto, você vai ver que pode ter confusão. Um pode dar uma brinquedada na cabeça do outro. Vejam bem, são coisas que você fala, tadinho, ele fez isso. Gente, de onde é que surge na cabeça do molequinho de 4, 5 meses, né? Aquele desejo de olhar para o coleguinha, pegar aquele martelinho de borracha que está brincando com ele e sentar na cabeça do outro. Onde é que ele viu isso? Onde é que ele aprendeu? Onde é que ele aprendeu que os dois brincando com um brinquedinho igual, ele pode ir lá e tomar o brinquedinho do outro? Criança faz isso, bebezinho. Onde é que ele aprendeu isso? Onde é que ele viu? Ele não precisa ver. Vamos lá. Ninguém pode renovar seu interior por si mesmo. A fé cristã é uma fé que depende de uma ação, de uma força que não está dentro de nós. Essa força é Deus. Pela ação do Senhor, de fora para dentro, Ele vem, invade a nossa alma, invade o nosso ser, remodela, regenera, faz nascer de novo. Aí Ele passa a ficar lá dentro. Nós nos tornamos a habitação do Espírito de Deus. Antes disso, não. E não há nada que ninguém possa fazer
para que sozinho e por sua própria iniciativa seja filho de Deus, a menos que haja essa ação de fora para dentro. As outras expressões de fé, quase que na sua totalidade, todas as que eu conheço pelo menos, pregam que você mesmo consegue resolver o seu dilema eterno. Vai meditar, você vai lá para o Tibete, vai ficar lá, escuta um gongo 5 vezes por dia, bom, aí você começa. 1 hora você depurou a sua alma. Como é que você fez isso? De dentro para fora. A Escritura nos mostra que não dá, não temos como fazer isso. Ninguém pode se renovar a si mesmo, o seu interior, por sua própria conta. Precisamos de Deus. Ninguém pode entender naturalmente as coisas de Deus. Deus precisa revelar as suas coisas para nós. Senão nós não conseguimos entender. O sujeito abre a Bíblia, ele lê. Versículo mais objetivo que eu conheço, João 11:35. Jesus chorou. Ele lê e fala assim: o que isso quer dizer? Ele não entende. A leitura da Escritura Sagrada requer a iluminação do Espírito Santo de Deus. Nós não conseguimos ler, entender, perceber com os olhos da fé, a menos que Deus haja em nossa vida. Amém, gente? Amém. Por isso que a gente pede para Ele iluminar quando nós vamos fazer uso da palavra. Ninguém consegue se submeter à lei de Deus por sua própria vontade. Primeiro, que não vai entender a lei de Deus. Segundo, mesmo se entendesse, as objeções da carne não permitiriam que ele se submetesse. Porque o ser humano quer mandar, ele não quer ser mandado. Os militares aí, né, sabem que dependendo das atividades, podem vir um dia a ter algum problema nesse sentido e por isso são treinados sobre o que fazer nessas circunstâncias. Nós queremos mandar naturalmente. Tem gente que quer mandar mais do que os outros. E nós, todos juntos, queremos mandar em Deus. Que isso, pastor? Talvez você não esteja exercitando isso porque você foi transformado pelo Senhor. Mas é o nosso desejo dizer para Deus o que é que Ele tem que fazer. Até nas nossas orações, às vezes a gente deixa escorregar isso. É ou não é? Você diz para Deus qual é a sua necessidade e ainda diz para Deus como é que Ele tem que resolver a sua necessidade. Né? Os solteiros que o digam. Nós somos assim, gente. Então, mesmo se conseguíssemos entender a lei de Deus, não quereríamos nos submeter a ela. Não teríamos como fazer isso. Outra coisa que a Bíblia nos diz: todos estamos mortos em nossos delitos e pecados até que o Senhor nos dê vida. Portanto, juntando tudo isso e mais o fato de que o novo nascimento é pré-requisito universal para se entrar no reino de Deus, juntando todas as nossas limitações e impossibilidades ao fato de que há um pré-requisito que nós não conseguimos cumprir, não dá para entrar no reino de Deus, não dá para entrar no caminho estreito, não dá para entrar pelo portão estreito, a menos que eu seja levado lá para dentro. Amém? Amém. Só que nós entramos. Eu espero que todos aqui já estejamos lá dentro. Estamos andando pelo caminho estreito. Aí o Senhor imediatamente no seu discurso emenda uma fala a respeito dos cuidados necessários iniciais, e alguns nem tão iniciais assim, necessários. Alô? Melhorou? Para mim também. Agora eu não grito mais. Peraí. Cuidado, se acabar eu volto a gritar. E ele começa a falar então dos cuidados necessários. Agora estou achando que estou falando baixo. Os cuidados necessários na nossa caminhada dentro da trilha estreita, do caminho estreito, da jornada estreita. Porque esse caminho, ele não tem volta. Mas nós precisamos ser advertidos
a respeito dos cuidados necessários. Tem uma notícia boa, dentro daquilo que eu creio, espero que você creia igual. Se não crer igual a mim, hoje é o dia da conversão ideal para a sua vida. Uma vez que você entrou nesse caminho, você não sai mais desse caminho. O portão só abre num sentido, e você não consegue sair de lá. Mas andar no caminho pode representar andar com uma vida abundante, ou andar com uma vida cebosa naquele caminho. E o tipo de vida que você leva naquele caminho tem muito da sua responsabilidade, da sua ação, daquilo que você faz e de como você encara a sua relação com Deus. Deus nos levou lá para dentro do caminho, mas agora que estamos lá dentro do caminho, nós precisamos cumprir diante dele, e aqui não tem nada a ver com aqueles pensadores, o contrato que nós temos com ele, porque foi firmado um pacto conosco. O pacto é um contrato, é uma aliança que requer respostas de ambas as partes. Deus já cumpriu tudo que ele precisava cumprir, e agora nós precisamos responder com parte daquilo que nos cabe fazer. A outra boa notícia é que mesmo essas coisas que nós precisamos fazer, e mesmo para elas, Deus nos dá todos os subsídios necessários para que a gente avance. Então, quando ele manda que nós sejamos santos, ele quer que nós nos esforcemos por sermos santos, mas ele nos dá todos os meios para nós sermos santos. Deu para entender? Mesmo aquilo que ele manda que eu e você façamos, ele nos dá as ferramentas adequadas para que nós jamais possamos dizer: o Senhor me mandou fazer alguma coisa que não dava para fazer. A primeira coisa que Jesus faz no final do seu discurso é alertar contra os falsos profetas. Eu duvido que você já tenha ouvido falar num falso profeta, mas os falsos profetas começam a ter uma característica interessante. Eles se parecem com gente boa, eles parecem ovelhas. No discurso de Jesus, os falsos profetas facilmente podem enganar alguém, porque eles têm cara de gente boa. Eles parecem com você, eles parecem comigo, eles parecem com ovelhas, e nós somos ovelhas do Senhor. E nós nos preparamos, pessoal do combate aí, nós nos preparamos para lutar contra o inimigo conhecido. O inimigo conhecido é aquele que é revelado. Ele tem um uniforme diferente, ele vem de um lugar diferente, ele fala língua diferente. Às vezes a língua é igual, mas ele tem determinados elementos que o distinguem de você. O problema é que, tirando o pessoal da área de inteligência, a maioria de nós não está preparado para lutar contra os de casa. E tudo que se parece de casa, para nós, representa bandeira branca. Então, se chega um sujeito que é lobo, travestido de ovelha, às vezes a gente demora a perceber que aquela ovelha não é ovelha, é um lobo. E nós, às vezes, demoramos a nos defender, demoramos a defender as ovelhas que estão conosco, simplesmente porque não percebemos que aquela ovelha era fake. Era um lobo travestido de ovelha. Jesus jamais gastaria o seu tempo falando sobre isso, se isso não fosse verdade. O papel dos falsos profetas é desvirtuar a verdade. E Jesus adverte: cuidado. E é verdade, porque eu estou gastando meu tempo falando isso com vocês, que tem gente que vai se inserir no meio de vocês só para que vocês tenham um desvirtuamento da verdade. E esse é o papel dos falsos profetas. O que eu vou falar agora não é nada popular, mas é verdadeiro. Existe gente falsa pregando mensagem falsa. Até aí tudo bem. Mas o problema é que tem gente falsa que parece gente verdadeira, que prega mensagem falsa e que também parece mensagem verdadeira. E aqui está o perigo para a igreja do Senhor. Pensem, não vamos longe não, pensem nos últimos 200 anos.
Quantas heresias, quantas religiões falsas, sectárias, vocês conhecem, que saíram do seio de igrejas boas, sadias e verdadeiras. Eu não vou citar nomes aqui agora, dessas instituições, só para não entristecer alguém, né, que tenha muito carinho por elas aqui. Mas, dentre congregacionais, é porque eu estou lembrando da instituição, da religião falsa, e estou lembrando congregacionais, batistas, presbiterianos, metodistas, 4 denominações sólidas nesses últimos 200 anos. Eu estou me lembrando de seitas procedentes de dentro dessas denominações históricas. Vamos olhar para o Brasil hoje. Quantas neo-igrejas, neo-instituições existem por aí que saíram de igrejas sérias? Estou falando agora dos últimos 50, 60 anos. Já não dá mais para contar. Gente falsa que parece gente verdadeira, que prega uma mensagem falsa, que tem cara de mensagem verdadeira. E o Senhor fala disso. Cuidado com os falsos profetas. Nem tudo que parece é. Eu não vou falar da propaganda antiga, porque toda vez que eu falo, depois a Roberta briga comigo. Joel, ninguém sabe mais o que é isso. Mas tinha uma propaganda antiga de um produto, que eu não vou falar qual é, para ninguém ficar rindo, que falava disso, parece, mas não é. Terminava com essa frase, parece, mas não é. Joel, você lembra, né, Joel? Ah, tá vendo? Depois a gente conversa particularmente sobre as boas lembranças da mídia brasileira. Que, aliás, gente, um retiro com 2 sujeitos chamados Joel, isso é um milagre. O Senhor desceu e nos preparou esse dia. Deu para entender, gente, por que é que Jesus fala isso? Porque nós somos alvo dessa desgraça chamada falso profeta. E os falsos profetas são reconhecíveis. Aí é que Jesus prossegue. Porque vejam bem, Jesus está falando isso depois que ele já tinha feito discursos, inclusive dizendo, cuidado com o juízo temerário, vão se auto-julgar. Mas agora ele está dizendo, vocês precisam reconhecer quem é o falso profeta. E ainda vou dar dica para vocês de como reconhecer. E tem um monte de gente incentivado por falsas mensagens de falsos profetas que dizem para você assim, irmão, não julga, hein? Você não pode julgar. Não é disso que nós estamos falando. O falso profeta precisa ser identificado, separado das ovelhas, para que as ovelhas tenham vida e vida adequada diante de Deus e possam andar muito bem, livremente, faceiramente pelo caminho estreito que está diante delas. Os frutos entregam os falsos profetas. Eles podem ser reconhecidos pelos frutos da sua vida. E eu separei aqui 3 tipos de fruto para a gente pensar neles, rapidamente. O fruto da doutrina. Gente, vocês precisam conhecer a doutrina. Tá? Não importa agora se você é da Assembleia de Deus, se você é batista, se é presbiteriano. Conheça a doutrina basilar da fé cristã. Tá bom? Não se importe. Eu vou falar isso como bom presbiteriano que economiza água para batizar. Não se importe. Tá? É uma das denominações que tem ISO 9000, né? Economia de água. Não se importe com o volume d'água do batismo. Creia que o batismo vem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e com água. E creia na necessidade do batismo trinitário. Creia nisso. Depois, na sua denominação, esteja adequado ao que você vê na sua denominação. Se lá é por imersão, seja um imersionista. Mesmo que você aceite a aspersão, lá seja um imersionista. Não seja o do contra. Tá bom? Porque isso é assunto secundário. O que é assunto primário? O batismo cristão.
é com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá bom? Então é isso que eu estou dizendo. Saiba a doutrina, saiba as doutrinas básicas. E tenha as doutrinas básicas profundamente consolidadas em seu coração. Porque você vai identificar o meliante quando ele chegar pregando uma doutrina falsa. Você vai identificar o falso mestre, o falso profeta. Quando ele disser para você, por exemplo, já que eu usei o exemplo do batismo, quando ele disser para você, não, vejam bem, não é necessário que seja assim. Você pode batizar apenas em nome de Jesus, porque Atos fala assim. E se você souber da doutrina, você vai dizer, não, o Senhor Jesus ordenou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando o registro de Atos fala que era em nome de Jesus, era na autoridade que Jesus tinha dado de seu nome. É por isso que você ora em nome de Jesus. Que você ora e diz, eu faço essa oração baseado na autoridade do nome dele. Que inclusive orar em nome de Jesus não é nada mágico, tá? Se eu não orar em nome de Jesus, Deus não responde, não é isso. Tá? É uma fórmula bíblica que nos lembra que estamos orando no nome, na autoridade, no poder de Jesus. Amém, gente? Sinceridade, gente, não necessariamente é verdade, tá? Tem um monte de gente que é falso mestre, falso apóstolo, falso pastor, falso crente, que é sincero até o tutano, vai para o inferno sincero. Não creiam em algo por causa da eventual e aparente sinceridade da pessoa. Creiam se a pessoa fala o que está pautado e consolidado na Escritura. Fruto do caráter. Isso aqui, com o tempo, a gente descobre também. O caráter cristão, ele é modelado pela palavra do Senhor. O Espírito Santo trabalha em nós e o nosso caráter é modelado. Nós não temos avidez por dinheiro, nós não temos avidez por status, nós não queremos poder. Aí você olha algumas agremiações e você vê que essas coisas são mais importantes do que o Evangelho. Você fala assim, tem alguma coisa esquisita, desconfie de um caráter deformado quando alguém diz que é cristão. Não desconfie do irmão que está chegando e que está começando a sua vida cristã, porque ele está no processo. E ninguém vai ser perfeito até o final da jornada, não é disso que eu estou falando. Mas cuidado com as lideranças que são ávidas por coisas que são elementarmente fora do pensamento cristão. Qual é o fruto do ensino? O que aquele líder ensina conduz à santidade? O que aquele líder ensina conduz à presença de Deus? Ou o que ele ensina conduz você a se tornar um empresário da fé? O fruto do ensino, fruto da doutrina, fruto do caráter, fruto do ensino. E finalmente, Jesus fala sobre o cuidado que nós precisamos ter conosco mesmos. Ele adverte, ele fala, olha, andando lá no caminho estreito, prestem atenção, cuidado com os falsos profetas. E depois é como se ele dissesse, cuidado com vocês também. Um verdadeiro confronto entre o que professamos e o que praticamos. É isso que ele fala lá no finalzinho. Mas Senhor, eu disse, eu fiz. Eu tenho para mim que a expressão cristã da fé reformada é a mais próxima da Escritura. Eu, Joel. Mas eu posso ter todas as confissões de fé, todos os credos, tudo decorado. Posso fazer uma liturgia belíssima, usando tudo aquilo. Posso pregar de toga todo domingo, fazendo a leitura do credo apostólico como confirmação da fé da comunidade. Se a minha vida não condisser com aquilo, não valeu de nada, e no último dia o Joel vai ouvir, não sei quem é você. O que nós professamos tem que ser praticado. Eu até diria mais. Talvez seja mais fácil um irmãozinho absolutamente singelo e simples, que não saberia dizer uma só linha de uma confissão de fé,
mas que crê piamente no exercício vicário de Cristo, ser bem recebido na glória do que um infatuado acadêmico que não sabe viver um dia de vida cristã. O ideal é quando nós temos as duas coisas. Mas se você não conseguir ter as duas coisas, seja simples e pratique ser um verdadeiro filho de Deus. Mas o ideal